continuam ausentes da hora do juízo. Quando no momento da série de sugestões de Jesus. Levar os nossos pensamentos a Jesus, orando a Ele, aos benfeitores que assistem esta casa de oração, sabem por a Jesus, a todos os irmãos que estão amados e iluminados. Todos os irmãos que se encontram fora do caminho, em nome de todos os presentes, nós estamos por aberto de atividades esta noite. Obrigado. Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco nessa noite, que possamos aproveitar essa conversa um pouco, tá bom? Não se acanhem em perguntar, tá? Se a gente não conseguir fazer tudo que a gente planejou aqui, porque tem muita pergunta, não tem problema, depois a gente vê o que faz, tá bom? Melhor a gente perguntar e comentar, para a gente poder sair daqui o mais esclarecido possível, tá bom? Então hoje a gente vai falar do progresso, né? A disciplina favorece o progresso. Na verdade, a gente vai falar muito mais de progresso do que disciplina. Mas vamos tentar colocar um pouquinho essa perspectiva também, tá bom? Qualquer dúvida, é só perguntar. Então aqui nós estamos falando, né, da lei do progresso, capítulo 8 da lei do progresso, que tem esses tópicos, né? Estado de natureza, marcha do progresso, povos degenerados, civilização, progresso da legislação humana e a influência do espiritismo no progresso. E justamente essa última que a gente vai falar um pouquinho mais, tá bom? Não dá para falar disso tudo numa hora só, então a gente pegou um pedacinho, porque, primeiro assim, a influência do espiritismo no progresso é importante e também a forma como a gente vai conseguir colocar do que tem acontecido hoje no nosso mundo e essa transformação que a gente está passando, né, pouco a pouco, nessa nossa virada aí das nossas vidas, né? Então, a gente vai falar mais desse ponto aqui, ok? Então, isso está no livro, são as questões 798 a 802 do Livro dos Espíritos, que pega essa parte aqui, tá bom? Vamos lá. Opa, esqueci de falar. Vou colocar um videozinho, é curto, não se preocupem. São só 25 minutos, não, mentira, são 3 minutinhos só, tá? Só para a gente dar uma paginada na questão do progresso, tá? Isso aí é da FEB, eles têm alguns vídeos curtos que falam de alguns tópicos específicos, né? Então eu trouxe esse para a gente poder começar a nossa conversa aqui, tá bom? Imagina o universo, imagina agora o atual estado de coisas vivenciadas pela humanidade. Dá para falar que a gente está progredindo, evoluindo, ou você acha que a gente está caminhando para trás? Afinal, vai mesmo tudo dar certo? Não, isso. A lei do progresso é uma das leis que organiza o funcionamento do universo moral. É uma das leis listadas por Allan Kardec, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. Progresso, nesse caso, entendido como sinônimo de evolução. Trata do modo como as coisas fluem de acordo com a programação divina. Mas como perceber esse fluxo? Antes da gente seguir conversando sobre isso, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações. Se você não está gostando, prepara o link, para ele. Esqueci de tirar essa parte, desculpa. A perversidade parece tão grande, ao invés de será que nós estaríamos
quando, por exemplo, Allan Kardec, codificador do estudo, também se dedicou a investigar um pouco mais disso. É exatamente o que ele pergunta na questão 684, depois dos espíritos. Ao que vem depois de responder com clareza, engana-se, eles querem. Observa bem o conjunto e verás que a humanidade se adianta. Por isso que melhor entende geral e vai dia a dia prevenindo os abusos. É nessa questão que eles oferecem umas orientações mais didáticas para se compreender o atual estado de coisas que nós enfrentamos atualmente. Eles dizem: é necessário que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. E a partir dessa resposta, que Kardec classifica o progresso como uma condição da natureza humana, não estando no poder de ninguém a capacidade de fazer a transição. Não é como se alguém pudesse falar: eu sou contra o progresso, eu vou impedir que ele aconteça. Não tem como. Trata-se de uma força viva, que pode até ser atrasada, mas jamais anulada. E acontece sempre de forma progressiva, lenta e sempre adiante. O universo se mobiliza dessa forma, porque a unidade não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque precisa atingir a maturidade que a providência lhe assinalou. Ao comentar esse tema, Kardec parece que a unidade se constitui pela força das coisas. E destaca as revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos, depois se rompem subitamente e produzem um desmoronamento do caprichoso edifício do passado. Edifício esse que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. E que talvez seja mais trabalhoso de se observar que aquilo também indicado por Kardec. Nessas promoções, a humanidade quase nunca percebe, senão a desordem e a confusão momentâneas que afetam os seus interesses materiais. Dizer, aquele, porém, que eleva o pensamento acima da própria personalidade, admira os desígnios da providência, que o mal faz sair. Saber da existência, do funcionamento das músicas, ele pode nos auxiliar a renovar a esperança. Nos dias melhores, certamente, e vamos afinal convidados a acreditarmos, fazendo a nossa parte onde quer que nós estejamos, sabendo que sentindo no coração de nós estamos. Sermos para o universo é saber que a tempestade saneia a atmosfera, sim, mas só depois de a ter agitado violentamente. Será que pensar que o progresso pode te ajudar a entender esses abalos que nos atingem vivemos e tempos? E aí, pessoal, dá para a gente falar que a gente está evoluindo? Mas não parece que está tão um caos danado ainda? É um caos ou estamos evoluindo? Ou os dois? Os dois caminham juntos. Exatamente, né? Se a gente for olhar tudo que a gente já viveu, né? Uns aqui mais e outros menos, a gente percebe que dia a dia, e assim, quanto mais a gente vai evoluindo e quanto mais a gente está mais para frente da nossa existência, né? É mais claro como as coisas vão se transformando de uma forma muito mais rápida do que era antigamente, né? Eu já sou um pouquinho mais velhinho, mas não sou muito velhinho, mas dizem que lá para trás as coisas andavam a passos de tartaruga, né? Era muito difícil a evolução, né, em algumas coisas, né? Então, é assim que a gente às vezes costuma ver essa questão da evolução. A gente acha que, poxa, mas é tudo muito parecido, né? Parece que ninguém muda, ninguém se melhora e tal, mas não é verdade. Se a gente for entender melhor todas as coisas, a gente está vendo que passo a passo a gente está melhorando, né? Lógico que não são todos que estão evoluindo em passos iguais, obviamente, cada um de nós busca essa evolução da forma que mais lhe agrada, né? Então, são passos diferentes. E aí povos diferentes também vão acabando, às vezes, continuando uma coisa mais belicosa, onde eles têm mais vontade de guerrear do que de auxiliar. Então, tudo isso faz com que a nossa evolução, pouco a pouco, vai se transformando de formas diferentes, né? Isso é bastante normal. Então,
Então, assim, dá para falar que a gente está progredindo, evoluindo, ou você acha que a gente está caminhando para trás? Obviamente, para trás, nunca. Porque tudo que a gente vai aprendendo, tudo que a gente aprende e vai conseguindo entender o que é uma conquista que a gente faz. E tudo que a gente aprende, a gente não vai regredir e não aprender mais, né? Se a gente não consegue fazer sempre as mesmas coisas boas sempre, quer dizer que alguma coisa a gente não aprendeu de verdade ainda, né? Então a gente tem que pensar um pouquinho nisso. A perversidade parece tão grande até hoje, né? Só que sim, sempre que a gente fala a perversidade parece tão grande, é só a gente lembrar um pouquinho da Idade Média, né? É bem pior. Então não tem como comparar o que a gente já viveu com o que a gente está vivendo hoje. Obviamente, também existem núcleos de pessoas que a gente pode talvez até falar que está quase numa Idade Média da forma como eles vivem, né? Mas aí são quadros específicos de alguns povos e algumas coisas que acontecem. E isso faz parte da nossa progressão também. Isso também faz parte dessa evolução, né? Cada um tem seu passo, cada um tem a sua forma de evoluir. E é assim que sempre vai ser. Ok? Perguntas? Comentários? Não? Além da questão da Idade Média, né? Aham. Mas a grande diferença obviamente a gente vê umas atrocidades aqui. Sim. Continua existindo, né? Menor quantidade, mas existe, né? Só que a grande diferença é que na época era aceito. Sim, verdade. Entendeu? Uhum. O mais É do normal, né? é o normal. Exatamente. Exatamente. E para algumas pessoas ainda é, de certa forma, uma coisa normal, né? Então, é por quê? Porque a gente tem pessoas de várias evoluções ainda com a gente aqui, né? Os melhores, os piores e assim vai, né? Com todos com a chance, obviamente, de se modificar e continuar numa caminhada melhor, né? Então, é questão da gente querer tudo isso. Lembrando também que no final, se é que o final lá na frente, a gente vai ser espírito superior, como Jesus já é, né? Então, sempre lembrar disso. Ao invés de ir adiante, será que nós não estamos recuando? Obviamente que não, né? A gente meio que já falou um pouquinho disso tudo aqui. Então, a gente se engana se acha que a gente está recuando, né? Observando o conjunto, verás que os homens se adiantam. Os homens se adiantam, pois que é melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Ok? De novo, né? A gente fala aqui no geral, mas existem coisas que ainda são... a gente ainda abusa muito das coisas que a gente faz. Então é importante, né, faça mistério, que o mal chegue ao excesso. Isso aqui no final ele falou no videozinho lá, né? Para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Tem uma hora que a gente vai cansar e vai tentar fazer diferente, fazer melhor. E aí, só para a gente não falar um pouquinho da disciplina, né? Eu peguei a palavra disciplina e coisas que ela pode nos ajudar, né? Porque quando a gente está disciplinado, a gente tem um foco melhor, a gente pode se preparar melhor com a nossa saúde, persistência. Então, tudo que a disciplina nos traz, né, na parte da nossa evolução, é aquela coisa que a gente pode melhorar do que a gente faz, né? Então, tudo que a gente consegue fazer com disciplina de uma coisa melhor, a gente tem uma facilidade de ir transformando melhor o que a gente é, né? Muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa melhor, mas a gente não tem foco naquilo, né? Não tem a disciplina para fazer as coisas. E tudo que a gente precisa de evoluir, de realmente se transformar de uma coisa que a gente faz errado para uma coisa melhor, a gente precisa ter essa disciplina para que a gente possa caminhar um pouco mais na nossa evolução. Ok? O progresso, como lei da natureza, não é passível de oposição, né? E aí, por causa do Fernando que está ali atrás, eu coloquei o Pikachu, porque o Pikachu ele não consegue parar, ele vai sempre evoluindo, e a gente também vai sempre evoluindo, né? Então ele começa aqui como Pichu, Pikachu, Raichu, esse aqui eu nunca vi, Raichu, não, é Raichu Aloha, não sei, mas aqui é só
uma brincadeirinha, né? Mas é isso, né? A gente começa bebezinho e vai evoluindo até que a gente consiga voar. E é isso a forma que a gente vai evoluindo cada vez mais, tá bom? As revoluções morais, como a revolução social, se infiltram nas ideias pouco a pouco. A gente às vezes quer que tudo tudo seja rápido, né? Começou uma melhoria, já tem que fazer tudo certo, não sei o quê, mas não é assim que acontece, né? Germinam durante séculos e rompem subitamente e produzem o desmoronamento do cadunchoso edifício do passado. Então chega uma hora que a gente tem que matar esse edifício aqui, quebrar ele aqui, para que a gente possa construir um novo, né? A gente tem que ir transformando tudo isso, né? Edifício esse que deixou de estar em harmonia com a necessidade novas, com as novas aspirações. Então, o que acontece, né? A gente, muitas vezes, está aqui ainda, né? Até tentando fazer alguma coisa nova, uma coisa mais bonita, mas a gente ainda tem dificuldades, né? Então, à medida que a gente vai melhorando, a gente vai reencarnando, a gente vai aprendendo, a gente consegue sair um pouquinho dessa taperinha. Eu não estou falando que a taperinha é ruim, né? Mas é um estado que a gente está naquela hora, né? Até que a gente vai para uma casa que, às vezes, tem muita gente aqui que prefere a taperinha do que uma coisa aqui também desse jeito, né? Mas assim, só para a gente ilustrar um pouquinho o que a gente está falando, tá bom? Então, nos dias melhores que certamente virão, estamos, ao final, convidados a materializá-los, fazendo a nossa parte onde quer que nós estejamos, sabendo e sentindo no fundo do coração que do que nós não estamos fazendo também. Tá bom? Então, assim, aqui a gente consegue fazer uma relação também, né? De como a gente, de alguma forma, a gente já foi alguém mais rústico, vamos dizer assim, né? E depois a gente tem a condição de ser uma coisa, eu não estou falando que é mais bonito ou mais feio, mas uma coisa mais evoluída também. Então é uma forma que a gente vai fazendo isso. E aí eu trouxe uma musiquinha pra gente, que fala um pouquinho dessa transformação e como que a gente faz essa transformação. Opa. Sem o zóio, não vai. Essa música é de evangelização, tá, gente? Mas tudo bem. Para que a gente possa evoluir, a gente precisa reencarnar. Tantas vidas já vivi, em muitos lugares renasci, Opa, vamos voltar começando? Tantas vidas já vivi, em muitos lugares renasci, por invernos rigorosos passei, por milênios vegetei. Veio um verão causticante, acordando o espírito embutecido, que com as suas lutas da vida começou a se moldar. No outono da existência, as ilusões foram perdidas, como folhas pelo ar. Com a nova era chega a primavera do espírito, que deseja se renovar. Compreendo que renasce para semear e fazer progredir. O lugar que escolhi, reencarnei para trabalhar, deixar crescer, desabrochar, progredir, florescer nesse lugar. Eu me perdi, gente, meu Deus do céu. Desculpa, gente, vamos pegar no pedacinho aqui, vai? Que deseja se renovar, perdão. Compreendo que renasci para semear e fazer progredir. O lugar que escolhi, reencarnei para trabalhar,
deixar crescer, desabrochar, florescer este lugar, o planeta abraçar, despertar. Jesus está aqui, aqui é nosso lugar. Planeta Terra, estação despertar. Amar, semear. Amar, semear. Amar, semear. Então, com esse amar e semear, a gente vai crescendo e vai nos transformando pouco a pouco, tá bom? Mesmo que a gente erre na música várias vezes, não tem problema. A humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. E, obviamente, isso vai acontecer indefinidamente, né? A gente vai continuar evoluindo. A gente nem tem ideia de tanto que a gente vai precisar evoluir, o tanto que a gente vai conseguir evoluir ainda, né? Com sua inteligência, chegaram a resultados que jamais havia alcançado, sob o ponto de vista de ciências, artes, do bem-estar material. Hoje a gente está num planeta, que eu não vou falar aqui para todo o planeta é igual, mas que tem muitas condições de vivermos bem, de ter coisas que a gente nunca imaginava que teria, né? E assim por diante, né? Obviamente não é com todo mundo, né, porque as pessoas são diferentes e estão em escalas diferentes também, né? Então é necessário que reine entre os homens a caridade, a fraternidade e a solidariedade, né? Então a gente precisa buscar isso para nós e para os outros também, né? A gente não poderia segui-lo nem com as suas crenças, então a gente não pode continuar com as mesmas crenças sempre, a gente tem que ir se transformando, né? Então não poderiam segui-lo nem com as suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas. Então a gente tem que desconstruir e construir outra coisa. Restos de outra idade, boas para certa época. Tem coisas que antigamente a gente achava muito bom, e hoje não é, a gente sabe que não é tão bom assim, né? Suficientes para um estado transitório. Nós estamos no estado transitório, então assim, a gente consegue suportar algumas coisas que já não são boas para nós, mas a gente acaba suportando de alguma forma, né? Então, estado transitório, mas que havendo dado tudo que comportavam, seriam hoje um entrave, né? Então a gente lembrando de coisas que aconteciam no passado e que hoje a gente não quer mais viver dessa forma. Então, é essa transformação que pouco a pouco a gente vai fazendo, tá bom? Essa pergunta é boa. O Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? O que vocês acham? Comum? Mais alguém? Existe uma frase que diz muito do Espírito, o Kardec pergunta aos Espíritos: o Espiritismo é a religião do futuro? E o Espírito responde: não, é o futuro das religiões. E todas elas vão acabar mais cedo ou mais tarde reconhecendo que nós somos espíritos imortais que reencarnamos e que estamos aqui para progredir. Exatamente. Então, assim, por mais que a gente... a questão não é se o Espiritismo vai ser a crença comum, mas como ele tem a verdade que Jesus nos trouxe, né? E então é por isso que ele vai ser essa dominação, entre aspas, não é bem dominação, mas sim, que todos vão entender aquilo, né? Isso não quer dizer que todo mundo vai ser espírita, mas todo mundo vai entender tudo isso que acontece, e vai ser normal a gente estar conversando com espíritos, a gente estar sabendo que as pessoas morrem, mas não morrem de verdade, e assim por diante, né? Então, certamente, né, o espiritismo vai ser crença comum, certamente marcará nova era, porque está na natureza, né? Não foi uma invenção de Kardec, né? Não foi uma invenção de ninguém aqui da Terra. É algo que quem criou foi Deus, né? Então, tudo que está no que a gente estuda do Espiritismo
é aquilo que a lei de Deus nos traz. Então, por isso que ele vai prevalecer, né? E não é para dominar ninguém, né? E simplesmente para esclarecer como são as coisas, deixar, de certa forma, coisas mais leves, né? A gente sempre comenta, né, da questão da reencarnação, ou seja, quando a gente desencarnar, a gente não precisa ficar tão desesperado porque a gente acha que o nosso ente querido nunca mais eu vou ver. Isso não vai acontecer. Lógico, tem uma separação, né? Mas a gente pode conversar com esse nosso ente querido que desencarnou primeiro de várias formas, na prece, no sonho. Então, tudo isso nos dá, ou deveria nos dar, uma certa calmaria no nosso coração, né? Então, isso é bastante interessante. Ok? Perguntas? Comentários? Não? Vamos lá, então. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas. Hoje já está mais fácil, né? Ser espírita, né? Antigamente não era tão simples assim, né? Por quê? Porque não se entendia, muitas pessoas ainda não entendem que a conversa com os espíritos não tem nada de errado, né? Desde que a gente saiba o que está fazendo, obviamente, né? E quando a gente busca a conversa com os entes queridos através de uma prece, através de uma tentativa de comunicação, mesmo entre os planos, né? É uma coisa natural, né? Porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causa inteiramente materiais. Então tem muita gente que quer combater por combater, né? Independente da forma como a gente possa se portar de uma forma correta, né? Mesmo assim, algumas pessoas acham que não é legal e querem simplesmente tentar destruir alguma coisa que tem sido muito boa ultimamente. Então, porém, como virão a ficar isolados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Não estamos ainda nesse ponto aqui ainda, né? Hoje, algumas pessoas acham que tudo isso não tem nada a ver, é uma coisa boba, uma coisa ridícula, que não faz sentido e tal. Então, muita gente ainda acha isso, mas uma hora vai virar algo muito corriqueiro, né? Não sei se é muito perto, mais para frente, mas é o futuro, né? Que a gente vai ter isso. Por favor. A gente pode ver isso em paralelo nas evoluções científicas. Uhum. Muita gente dizia que, por exemplo, o homem não poderia voar, para voar Deus teria feito o homem de asas. Isso. O homem acabou estudando, vendo as leis da natureza e criou o avião. E hoje isso se voa para qualquer lugar. A gente não consegue imaginar como é que seria a nossa vida sem o avião. Então, a mesma coisa aconteceu na hora que criaram o carro. Como uma carruagem sem cavalo. Hoje a gente quase não vê mais. As coisas vão mudando pelas coisas. O Kardec falava isso no livro do Espiritismo. O Espiritismo é uma lei da natureza. Por mais que as pessoas se oponham, não tem como impedir a natureza de se manifestar. Exatamente. O próprio André Luiz, depois do desencarne de Xavier, Deus se manifestou através de um outro médium e falou que no seio de todas as religiões hoje estão nascendo médiums. Sim. Para mostrar para esses fiéis que a mediunidade é uma coisa natural e que a comunicação com os espíritos também acontece de forma normal. E essas religiões vão ter que aceitar isso. Destarte, como se fala, na linguagem antiga, a vontade de seus dirigentes. E eu não sei se vocês acompanham alguma coisa, tem o Décio Iandoli Júnior, ele é um médico e espírita, e ele é ele trabalha nas AMES lá, Associação Médica Espírita. Ele fala que eles têm inúmeros papers falando de espiritualidade na academia.
Entendeu? Então isso aí já está acontecendo há um tempo já, um bom tempo. Na faculdade da USP já existe Sim. estudo da espiritualidade e da interferência da espiritualidade na saúde humana. Juiz de Fora tem um núcleo grande disso também, então tudo isso está se juntando, né? Está se juntando, exatamente. Essa é boa, hein? Vamos ver quem sabe. Se não é necessário professar o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurado a nossa sorte na vida futura? Ah, não é possível, gente. A gente não é privilegiado? O que a gente precisa fazer para ter uma sorte na vida futura? É isso aí. A gente precisa praticar aquilo que Jesus nos trouxe, né? Aquilo que Ele nos deixou. Né? Tem mais soldado, mais será cobrado. Exatamente. A conta vai ser essa. A gente tem teoricamente, a gente tem um esclarecimento maior disso, né? Então o que a gente coloca, né? Se fosse assim, né, estariam deserdados todo mundo que não crê no Espiritismo. Né? E que história é essa? Deus vai separar por crença? Né? Não faz sentido, né? Os que não creem, ou que não tiveram ensejo de esclarecesse o que seria absurdo, né? Então, só o bem assegura a sorte futura. Então, é a nossa índole, aquilo que eu faço. É tudo isso que vai me trazer mais benefícios e mais evolução de acordo com aquilo que eu faço. Ok? Perguntas? Tranquilo? Vamos lá, então. Opa. Aí, agora vai. Então, as ideias só com o tempo se transformam em nunca de súbito. Geração em geração se enfraquecem e acabam de desaparecer. E aí outras aparecem. E assim vai esse ciclo até que a gente consiga chegar aonde Jesus quer, onde Deus quer que a gente esteja, né? Com essa conhecimento disso tudo, né? Então não há hoje mais quem professe ideias religiosas dos tempos pagãos. Deve ter alguém, né? Mas assim, é quase nada, né? Vamos dizer assim. Então, muitos séculos após o cristianismo, delas ainda restam vestígios que somente a completa renovação das raças conseguiu apagar. Assim será com o espiritismo, né? Ele progride muito, mas durante 2 ou 3 gerações ainda haverá um fermento de incredulidade. Ou seja, ainda vai ter mais pessoas que não entendem isso daí. E de novo, se eles são pessoas que não entendem, acham que está errado, mas são pessoas de bem e fazem as coisas corretas, continue, né? Não precisa querer ser espírita para poder achar que vai ser melhor. Né? Então a sua marcha será mais célere que a do cristianismo. Né? O cristianismo, ele teve que mudar alguns conceitos que vinha antes dele, né? Então, por isso que ele fala que é isso daí. Então, o cristianismo tinha muito que destruir, né? De rever as coisas que estavam erradas, né? E o espiritismo só tem que edificar em cima do cristianismo. Né? Então, é uma base bem mais sólida do que o cristianismo teve para recomeçar tudo isso, né? Então, essa é a lógica de tudo isso, ok? Então, ser um cidadão do universo é saber que a tempestade saneia a atmosfera, mas só depois de a ter agitado. Então, a gente precisa das revoluções para depois a gente conseguir se transformar, né? Então, será que pensar na lei de progresso pode ajudar a entender esses abalos que nos atingem de tempos em tempos, né? E é isso mesmo, de tempos em tempos as coisas vão se transformando, ok? Então, de que maneira o espiritismo, então, pode contribuir para o progresso? Quem sabe? Combatendo o quê? Nossa, a gente tem que combater alguma coisa? Tem que combater. Oi? A incredulidade? Pode ser também. Destruindo o materialismo, né? Que aí, a partir do o materialismo é uma das chagas da sociedade, porque tudo que a gente quer ter para nós,
de bens materiais somente, né, para nós, para a gente poder ter sempre mais, sempre mais, sempre mais, faz com que a gente se afaste do caminho correto, né? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Por favor. O materialismo também tem um problema assim, como você não acredita na vida futura, para que eu vou ser bom nessa vida se nada bem, se eu vou deixar o outro me ultrapassar, vou deixar o outro ganhar de mim. Eu quero ser sempre o melhor, né? O melhor e não ter mais, porque senão depois eu vou morrer, não tem mais nada para fazer. Exatamente. Aí há questões de suicídio também, não estou falando que quem é espiritualizado também se suicida, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque é uma condição que pode vir agravando até que ele não se aguente e acaba se fazendo esse ato horrível, né? Mas a gente precisa entender também, né? Então, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina os homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos, né? Então, cai lá, a gente consegue começar a ver essa união como irmãos aqui acontecendo em alguns lugares, né? Então, pouco a pouco a gente vai se melhorando. Essa é a ideia, né? Progresso. Pode ser às vezes pouco, pode ser às vezes mais devagar, mas sempre progresso, sempre evoluindo, ok? Eu gosto muito dessa passagem aqui, né? Que o Espírito Protetor, não deu o nome, né? Quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação que é para nós, o objeto bem-estar material, né? A gente esquece que o material é importante, a gente precisa dele, mas não é só isso, né? Ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. A gente está esquecendo o que é mais importante, né? Temos que ter dinheiro para poder pagar nossas contas, fazer as coisas? Sim, temos. Mas não é só isso, né? A gente precisa ter o necessário para sobreviver, mas muito mais fazer coisas que possam melhorar nós mesmos e as pessoas que necessitam da gente, tá? Então, disse diante da atividade que desenvolveis, tratar-se de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando não se trata, na maioria dos casos, senão de vos pordes em condições de satisfazer as necessidades exageradas, a vaidade, ou de vós empregardes a excessos. Às vezes a gente fala, não, mas eu preciso disso, por causa disso, daquilo, mas quando vem a gente está acumulando um monte de coisa que realmente não precisa, né? E a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vou dar uma puladinha aqui. Não se dá de temer que o Espiritismo não consiga triunfar na negligência dos homens e do apego às coisas materiais. Resumindo tudo que está aqui, conhece bem pouco os homens quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. O que ele vai falar ali, no geral ali, né? Não existe, né, uma transformação por encanto. É uma coisa que a gente precisa fazer passo a passo, precisa fazer a poucos passos, devagar, para que a gente possa realmente se transformar. Se a gente acha que dá saltos, é muito difícil dar saltos, né? Então a gente precisa fazer pouco a pouco as coisas para poder internalizar tudo aquilo que a gente precisa melhorar, para que aí sim a gente consiga se transformar de verdade, tá bom? Eu vou dar uma puladinha aqui. Isso aqui é interessante, né? Por que não ensinaram os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje, né? Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos. Não adianta a gente querer ensinar coisas que a gente está aprendendo hoje, sendo que a gente lá atrás a gente não tinha condições de entender tudo isso, né? Por isso que veio primeiro os 10 mandamentos, depois veio Jesus e assim por diante, o Espiritismo depois e tal, porque a gente vai melhorando e a gente consegue entender melhor as coisas. Então a gente não ensina crianças o que ensina os adultos, né? E não dás ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Então, tudo vem na hora certa,
porque quem está comandando isso é Deus. Então não tem como errar. Beleza? Aqui ele fala, eu vou passando rapidinho aqui, já está terminando aqui. Então, ele fala dos progressos, né? Por que a gente não tem mais milagres, né? E o que ele coloca aqui nessa passagem é que, assim, Jesus fez um monte de milagres, um monte de coisas sobrenaturais considerados, né, na época, né? Mas nem por isso ele conseguiu arrebanhar todo mundo para ele, né? Então não é por aí. A gente tem que aprender pouco a pouco para poder fazer tudo isso, né? Então esses dois aqui é a mesma coisa, né? Não vou passar todos não, porque a gente já está em cima da hora, né? Então não há os que dizem que não acreditariam, mesmo que vissem. Então não adianta, né? Não é o fenômeno, é a transformação moral de cada um de nós, tá bom? Então são chegados os tempos. Eu não vou falar isso aqui tudo não, só um pedacinho, porque tem uma música que fala exatamente que são chegados os tempos, que eu vou terminar com ela daqui a pouquinho, né? É importante considerar que o Espiritismo não cria renovação social. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade, né? O Espiritismo não vai fazer isso, são as pessoas, através do Espiritismo, do catolicismo, de qual coisa que for que possa trazer-nos para uma elevação espiritual, entendeu? Nós não somos os únicos que podem fazer isso pela humanidade, tá? Então todos juntos podem fazer isso, né? E aí no livro Roteiro, Missão do Espiritismo, combatendo os vícios e estimulando o desenvolvimento das virtudes, o Espiritismo oferece condições para influir no progresso da humanidade, promovendo uma era de renovação social e moral. Se a gente conseguir seguir o que os Espíritos nos trouxeram, é uma grande revolução, né? Só que a gente é meio tímido, né? Não quer fazer tudo que a gente poderia, né? Pouco a pouco. Então ele é libertador de consciências a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. E para concluir, depois da musiquinha, do livro Roteiro, Missão do Espiritismo, o Espiritismo se tornará a crença universal, já falamos disso, porque representa a chave de luz para os ensinamentos do Cristo. Explica o Evangelho não como um tratado de regras disciplinares, nascidas do caprichos humanos, mas como a salvadora mensagem da fraternidade e de alegria, comunhão e entendimento, abrangendo as leis mais simples da vida. Então aí a gente consegue buscar aquilo que Jesus tentou trazer para a gente. Tá bom? Obrigado. A gente vai terminar com uma musiquinha, que se vocês concordarem, vai ser a nossa prece final. Espero que eu acerte dessa vez. Então é justamente São Chegados os Tempos, a música. Já não há lugar onde a luz não possa alcançar, já não há um coração que não carregue o germe do amor. Já podemos divisar no final da estrada de luta e dor os olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade, cada um de nós se faz mensageiros da felicidade, viveremos sempre mais, indo ao encontro de Jesus,
nessa caminhada de luz sem fim. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu, erguer os olhos pro céu. Que a paz de Jesus esteja conosco e agora podemos ir para o passe. Obrigado. Já que eu estou aqui, vou cantar umas musiquinhas enquanto está no passe, tá bom? Fiquem à vontade quando eu começar lá. Quando o sol bater em nossos corações, você vai ver que existe um amanhã e um novo dia irá nascer. Se você quer mudar o mundo, comece logo por você, trabalhando e fazendo por onde merecer. Somos nós que podemos construir um mundo melhor. Somos nós que podemos construir um mundo melhor. Para contemplar a paz que existe em cada coração, é preciso cultivar o amor entre os irmãos. Com certeza nós queremos um mundo com mais união, onde a paz seja o lema de toda coração. Somos nós que podemos construir um mundo melhor. Somos nós que podemos construir um mundo melhor. Errado. Cultive contigo a paz. Não, tá legal.
Medo, 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 vá pra longe de mim. Meu destino eu mesmo vou fazer e será bem feliz. Medo, 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 vá pra longe de mim. Meu destino eu mesmo vou fazer e será bem feliz. Trago as marcas de quem me criou e comigo tenho seu amor. Nada pode me deter no mal, nem a noite escura, nem o tempo. Medo, 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 vá pra longe de mim. Meu destino eu mesmo vou fazer e será bem feliz. Você vai tomar passe amanhã, meu filho? Você vai tomar passe amanhã? Quer fazer hoje? Tá bom. Toda a magia do amor está no próprio ser, em acordar e ver o dia nascer, pensando no bem, no mundo feliz. O essencial à vida é a sabedoria para conduzi-la, fazer de cada dia um dia de paz, um dia feliz. Todo bem que se possa fazer, se deve fazer sem hesitação. Dar sem pensar em receber, o amor sempre presente em cada coração. Esse caminho leva ao homem que busca a verdade, a encontrar a paz, a fraternidade, ajuda a construir um mundo mais irmão. Ou não? Hoje não. Ah, é bom que todo mundo vai, só você. Ah, nem vou tirar daqui. Vou deixar isso aqui. Amanhã eu tô de volta. Amanhã eu tô de volta, vou deixar tudo aqui.